um dos grandes jogadores da história do futebol goiano, da história da Anapolina, com passagem marcante pelo Goiás, um atacante, um artilheiro nato. Também foi comentarista, eu tive o prazer de trabalhar com ele, de ser colega de trabalho dele. Estou falando do Sávio Guerreiro, Sávio Artilheiro. Prazer revê-lo, Sávio. Boa noite, André. O prazer é todo meu e uma boa noite a todos. Você está morando onde? Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. Você é catarinense, né, Sávio? Eu sou de Rio do Sul, é uma cidade próxima a Blumenau, e devido às condições de Blumenau ser uma cidade maior, mais estruturada, aí vem os filhos, estudo e opções de emprego, etc. Eu me mudei para Blumenau e estou morando aqui há 17 anos. Como surgiu a Anapolina na sua vida? Daí eu fiz um campeonato catarinense muito bom. Eu fui um dos artilheiros. Aí surgiu o Juventus da Moca. Juventus da Moca. Aí eu fui para a Moca. E até eu fui nessa época, agosto, eu me lembro bem que foi no mês de agosto que eu fui para a Moca. No final do ano, eu retornando para Rio do Sul, férias, eu tive um acidente jogando futebol, tive uma fratura de ombro, fui operado, aí fiquei um período afastado. Nesse meio tempo, a Anapolina fez um bom campeonato da Taça de Prata. A de 81. 81, isso. 81. E a Anapolina fez vendeu o Mário Meia, aqui de Botuverá, aqui de Santa Catarina, fez uma negociação com a Anapolina. Então, o Mário foi para o Juventus da Moca. Certo? Certo. Isso. Aí, e eu já voltei, já estava nativa, já tinha me recuperado da lesão, do ombro e tal, e o Mário chegou e nós disputando o Campeonato Paulista. A Anapolina precisava de um atacante, que não era eu, segundo os diretores, né? Roberto Campos, Dr. Pedro Canedo, etc. O Roberto Campos foi até São Paulo para ver se encontrava algum atacante. Ele foi atrás de um atacante no Juventus da Moca pela proximidade que estiveram com a negociação do Mário. E num desses treinos que ele viu, eu treinei bem, e aí ele perguntou para a diretoria, e esse jogador? Centroavante, está disponível. Aí ficou fácil, eu já estava disponível, porque o treinador era o Candinho, não me queria, eu era banco, entrava um jogo, ficava fora o outro, aí facilitou a transação. O treinador não me queria, e a Anapolina tinha já um vínculo de negociação devido ao Mário, e aí facilitou a transação. Tanto é que, no contrato, os valores, que o Mário veio por empréstimo, os valores de compra eram o mesmo valor do Mário. Se o Juventus da Moca quisesse o Mário, pagaria o mesmo valor que a Anapolina pagaria para o Juventus sobre o meu passe. Aí é onde eu cheguei. Também cheguei no final do Campeonato Goiano, não, na metade do Campeonato Goiano, e aí fiz gol de tudo quanto é jeito, e a Anapolina me comprou. Inclusive, naquele Campeonato Goiano, você fez um golaço pela Anapolina, né, que as pessoas lembram desse gol até hoje. Eu até vou colocar aqui para a gente ver esse gol aqui. Sávio, que se posiciona, ajeita com carinho a bola para bater a falta. E ele tem treinado muito bem a essa distância durante toda a semana. Lá vai Sávio. Um tiro forte, balançou! Que golaço! Gol! Foi uma bomba, hein, Sávio? O que chama a atenção, além de ter sido uma das finais contra o Goiás, é a distância da falta, né? Até que a barreira está muito, muito aqui fora, né? E aí
eu treinei a semana inteira, eu sempre treinava, né? O Mas narrador falou, né? é, O narrador falou, treinou a semana mas, inteira. mas não dessa distância, né, André? Não, não foi Ninguém não? treina. Não, tu É, treina a falta, tu é, treina mais próximo da área, por exemplo, a barreira em cima da risca da grande área, daí para é, mais perto, não dessa longura, né? isso. Ai, ai, ai. E, e esse campeonato, a Napolina ganhou no campo e perdeu no tapetão, né, Sávio? Infelizmente, no último jogo, o jogador Osmar Lima estava irregular. E aí perdemos os pontos no tapetão e, consequentemente, o título. Mas dentro de campo nós fomos campeões. O que Né? você Porque acha que aconteceu? Tem alguma coisa a mais nessa história? não, é simples. O Osmar Lima, como era um jogador que o passe era dele, certo? E o É, contrato dele ia até dia 30 de novembro, né? E nós isso, jogamos dia 2 de dezembro, e a diretoria não esteve atenta a esse detalhe, porque todos os jogadores tinham contrato até 31 de dezembro, então ele entrou em campo normal, certo? Aí a federação descobriram, né, que o contrato dele vencia em novembro, final de novembro, e nós jogamos dia 2 de dezembro. Estava irregular. Isso que então, aconteceu. porque às vezes alguém fala alguma coisa, o Márcio Fleury estava na Napolina e depois foi para o Goiás, levou essa informação, não tem nada disso. Não, o que aconteceu, e foi bom tu tocar no assunto para esclarecer, porque depois de 2 anos eu fui para o Goiás. Isso. E no Goiás, quem cuidava da documentação era, se eu não me engano, Wilson, que ele trabalhou na Federação Goiana, certo? E ele que descobriu, né, essa irregularidade e comunicou o Goiás. Isso ele me falou quando eu cheguei no Goiás. Então não teve Fleury, não teve Pedro, não teve Paulo, não teve... Ele que descobriu esse furo e comunicou o Goiás protestou e ganhou. E a Napolina que dormiu no ponto, né? Porque faltou um cuidado, né, no término do contrato dos jogadores, né? Mas É. antigamente era tudo no fichário, né, André? Abria a gaveta, era tudo no fichário e tal. E como eu perdoo quem cuidava dessa documentação, porque todos os jogadores da Napolina tinham contrato até 31 de dezembro. O Osmar Lima, que era até 30 de novembro, por ter o passe livre, fizeram um contrato, ele já era um jogador já, né, veterano, fizeram um Isso. contrato, talvez para não pagar o mês de férias, que era dezembro, e aí aconteceu isso, que ele jogou dia 2 de dezembro. Pois é, aí veio o Campeonato Brasileiro para disputar com a Napolina, era a Taça de Ouro, era a primeira divisão, né, Sávio? Porque a Napolina conseguiu o direito por ser vice na de prata no ano anterior. Então, ela se credenciou a jogar a Taça de Ouro. E lógico que o time era todo certinho, eu cheguei e encaixei que nem uma luva, a diretoria contratou mais alguns reforços e nós fizemos um belo campeonato brasileiro. Surpresa da competição, né? Foi a sensação ganhar de grandes times. Exatamente, porque o campeonato brasileiro, quando você enfrenta equipes do teu porte, porque eu sou muito realista, André, pequeno é pequeno, médio é médio, grande é grande, né? Isso. Então, na primeira fase tinha tudo time pequeno e médio. Nós passamos. A segunda já começou os time grande, né? Segunda, terceira fase. E a gente ganhou, né? Em casa não perdeu para ninguém, né? Ganhou de todo mundo, né? E ainda ganhamos do Cruzeiro em Belo Horizonte. Então, por isso que a gente foi passando de fase. E era um timaço, né? Você lembra aí muita gente da escalação? Você lembra aquela formação? Lógico, é um time que há muito tempo vinha jogando junto, né?
Em 81, o goleiro daí saiu e veio o Delpo, brasileiro, né? Aí era o Vinícius, né? O Vinícius, o Papel, o Paulo Nelly e o Niltinho, Paulo Sérgio, Ney e Matheus, que o Matheus chegou junto comigo. Na frente, Jorge Cruz, eu. O Rodrigues tinha saído do estadual, voltou para o Palmeiras. Aí na ponta esquerda tinha Eduzinho, tinha Veiga, aí tinha o Ribas, que era, por exemplo, na zaga, era o substituto imediato. Posso até esquecer de algum nome, né? Mas esse era o time principal da Napolina. Uma das vitórias marcantes da Napolina foi essa aqui, ó, contra o São Paulo. Inclusive, vamos botar o zoom aqui para ver. Eduzinho fechando, o Sávio também prendeu o Ney, botou para Matheus, na corrida entrou, bateu e o gol! 1-0 Matheus. Exatamente. São Paulo um timaço, né? Uma seleção brasileira. Dario Pereira, Valdir Pérez, Oscar, Serginho Getúlio, Chulapa. Serginho Chulapa, o Olha o seu gol agora, sabe? Matheus. Vamos lá. Vai na frente a Vinícius. Prendeu o lateral Vinícius. Esperou a colocação, procura Ney. No corte, Dario Pereira. Vem Eduzinho para acertar tudo. Ainda Edu. Por baixo, Ney, botou na direita, para Vinícius, suspendeu. Você se atirou na bola, hein? Senão eu não dava tempo de chegar, né? Ela caiu muito rápido. Porque o Vinícius deu uma cavadinha, aí eu tive que dar o peixinho, né? Centroavante, né? Tem que usar todos os artifícios para fazer o gol, né? Jonas Duarte completamente lotado. Cabia ninguém, não cabia mais nada. Abarrotado. Olha o Ney, deu uma chaleirinha no Serginho Chulapa. Mas o Ney, isso para ele era comum, né? Para mim era raro. Para ele era comum. A habilidade do Ney, né? E o terceiro foi de quem? Eu fiz novamente o Vinícius. E o Vinícius que cruzou, né? Aí, cruzou. E aí eu antecipei agora. Aí o Dario Pereira me acertou o joelho com a pancada. Aí, que beleza. E na Napolina foram 48 jogos, 50 gols, é isso? Exatamente. É o que eu tenho, não é eu que anotei. Um torcedor fora do estado de Goiás, fora de Santa Catarina, que acompanhou minha carreira, motivo pessoal dele, e ele que me relatou isso. Ó, tu fez 40... Porque para mim era 50-50. Ele falou, não, tu fez 48 jogos e 50 gols. E no Goiás, muitos gols, né, Sávio? Olha, o Goiás, no campeonato estadual, até entrosar o time, nós pecamos um pouco, né? Mas aí, depois que o time entrosou, principalmente no brasileiro, nós fizemos um bom campeonato brasileiro. Eu até estava pensando, antes dessa entrevista contigo, São Paulo e Fluminense no grupo, Goiás, Bahia. Aí o São Paulo ficou fora, passou Fluminense e Goiás. E o Fluminense foi campeão nesse ano. Então foi um bom brasileiro, né? Você lembra desse jogo contra o Fluminense? Nós ganhamos de 3-1, eu fiz um gol e eles pediram para nós parar de botar eles na roda, porque foi um sacode no Fluminense. Foi. Então vamos ver os gols desse jogo aqui. Não tenho, só me lembro vagamente na memória, mas não tenho gravado esses gols. Carlos Alberto. Deixando a bola até o Washington. Limpou bem na frente do Washington do Fluminense. Ney. Veja que o Washington foi para o ataque. O lançamento excelente para o Wilton. No canto. Aí, ó. Wilton fazendo o primeiro gol do Goiás. Esse aí foi 1-0. 1-0 o Nilton, né? O toquinho para o fundo do gol de Isso. O Nilton, que jogava pela direita, eu de centroavante e o Cacau na esquerda. Cacau.
Cláudio Rabelo de Castro. Primeiro tempo. Nome de ator de cinema. Hilton, Goiás, É. 1, Fluminense 0. Cacau na marcação. Tato, deu de graça. Deu de graça. Casa cheia. Hilton. E o Zé Teodoro vai com muita vontade pela direita. Ó, o Zé Teodoro. Tá aí o Zé. Depois Cruzou vou pra contar quem? uma história. Vou contar uma história do Zé desse jogo. Sávio faz um golaço no Serra Dourada. Esse foi um bonito gol também. Dominei no peito, já ajeitando. Sávio, aos 40 minutos, primeiro tempo, no placar do Serra Dourada, Goiás 2, Fluminense 0. E o terceiro gol foi esse aí, ó, do para o Goiás. jogada do Cacau, ó. Veja o lançamento para o Cacau. Duílio vai saindo do miolo da Olha área. o que o Cacau fez. Nonoca acompanha. Não lembro, tem que Aí no ver Cacau. pela imagem. Pintando bem. Insiste Duílio. Levou Cacau. Mais uma. É só botar no pé direito. Essa jogada é boa, Cacau. A galera vai gostando. Derrubado o pênalti. Isso aí foi pênalti. Pênalti em cima do Cacau, que prendeu muito, fez o jogo certo e recebeu o pênalti. Tito Rodrigues. O time do Goiás, o André, era um time muito técnico, né? Eu fora, né? Eu tô falando do meio campo, né? Carlos Alberto, Washington, Ney, Cacau na direita, mas o meio campo era muito habilidoso. 3-0. Vocês ganharam lá, acabou sendo 3-0 o jogo, e você estava falando que o time do Fluminense pediu para vocês pararem. Sim, porque o Ricardo Gomes foi expulso, me deu uma pancada sem bola, o juiz expulsou, aí nós absoluto no jogo e botamos eles na roda. Aí eles falaram, pô, não dá para parar de tocar. E que história que você ia contar do Zé Teodoro? Porque o Fluminense ele tinha um ponta esquerda que se chamava Tato, certo? Isso. Que era o titular. Mas quando ele saía, entrava um outro ponta esquerda, se eu não vou lembrar o nome, era muito bom, não sei se era Paulinho, não vou lembrar o nome agora. Aí o Zé que reclamava, ele disse, sai um, vem outro melhor, eu tô morto de tanto correr atrás desses caras. Conversa de vestiário, né? Mas eu disse, Zé, não tem problema, nós ganhamos o jogo. Né? Aí ele disse, me conforta. Mas que eu tô cansado, tô. Era Tato, depois mudava um outro menino que estava surgindo. E você sempre foi um jogador de muita velocidade, né? A minha característica, André, sempre foi essa, porque eu fui um atleta de pista. Por pouco não foi fundista? Não, fundista não. Correr 1 quilômetro eu morro. Se eu tiver que correr 1 quilômetro, eu tô morto. Agora, se eu der 10 piques de 100 metros, tá tudo bem. Então, isso é biotipo, né? Fibra rápida e tal. Depois é que a gente fica sabendo, né? Os estudos modernos que vão ilustrando isso. Então, eu fui, da época de colégio, até quando eu servi o Exército, com 18 anos, eu sempre me dediquei ao atletismo. Então, eu sempre fui recordista de 100 metros, 200, salto de altura, salto de distância, salto triplo. Eram as modalidades que eu participava. Eu vou mostrar aqui um jogo que eu acho que foi o que você mais correu na sua vida. Vamos ver aqui se você lembra desse aqui. Você correu demais nesse jogo. Vai terminá-la. Você vai ver o passe de Washington. Goiás e Bahia. E eu pensei que era o gol contra o 15 de Jaú. O Bejoca até hoje está me procurando e não me achou. Ele, quando pensou em me pegar, eu já estava em Santa Catarina. Ney fez 1-0. Isso, tabelei com ele e eu fiz os 2. Também não tinha esse gol. Bonito gol, Bonito gol. Robson começou, Bejoca quase caiu, Osni entrou na jogada e descontou. Bahia 1, Goiás 2.
2-1. Isso, terminou 2-1 o jogo. Isso. O Bejoca arrumou uma confusão lá. Daí eu vou te contar bem a história. Aí o Bejoca arrumou confusão antes dele correr atrás de mim. Numa falta, daí ele disse que ia bater em todo mundo. Aí eu cheguei para ele, porque isso foi na hora da confusão e ele me procurou. Olha lá, eu digo, opa, não dá para encarar. Não dá, opa. Não, ele tá muito nervoso. E eu ganhando o jogo. O pior, André, que eu, quando senti o pepino, eu disse, eu vou pro vestiário. E na Fonte Nova, o vestiário, ele sai atrás do gol. Quando eu passei por trás do gol, falei, meu Deus do céu, qual é o vestiário nosso? Não sei. Aí eu fiz a curva, e fui pro banco. Eu disse, lá no banco tem os amigos para socorrer, né? O Bejoca está procurando até hoje. Então. Sim, eu já estava em Santa Catarina, com a minha velocidade, ele pesado. Não. Então foi legal a experiência no Goiás, Sávio? Não só a experiência como jogador, como a estrutura do clube, né? A diretoria, em nome do seu Alê Pinheiro, sempre na frente, né? Sempre na frente. Tanto é que hoje, em estrutura, se compara aos melhores times do país, né? Mas lá atrás, lá já tinha 2 campos de treinamento, com ginásio, com alojamento. O seu Alê sempre pensou na frente, junto com a diretoria dele. Você parou que ano? Eu saí do Toluca e parei, com 30 anos. Com 30 anos. Eu fiquei um ano... Depois você voltou alguns anos depois na Napolina. Aí parei de jogar, voltei a trabalhar. Fui trabalhar como vendedor. E pertinho de Rio do Sul tem uma cidade chamada Ibirama, com o Atlético Hermann Reichinger, que é o nome, o Atlético de Ibirama. E eu era vendedor de automóveis. E o dono do clube, o presidente do clube, o que mandava no clube, ele queria que eu ajudasse ele na 2ª divisão. Eu disse, mas eu sou vendedor, mas tu treina meio período, me ajuda. Eu disse, mas já faz 5 anos que eu não jogo profissional, só sou peladeiro. Não, mas vem. Tá bom, aceitei o convite dele. Aí nós fomos campeões da 2ª divisão, subimos para a 1ª. Aí ele disse, eu quero tu na 1ª. Aí voltei a jogar. Daí joguei a 1ª divisão do Campeonato Catarinense. Acabou o campeonato, a Napolina mostrou interesse. Aí é onde vem a história que nós se conhecemos mais, né? Nessa época de 95, 96, eu não me lembro bem. Que eu cobri a Napolina, você chegou como reforço para a Napolina, já chegou fazendo 3 gols na estreia. 36 anos, eu já desacreditado, né, por causa da idade, 36 para 37, né? Isso. 37 anos já. E aí fez mais um jogo, né? Foram quantos jogos? Deixa eu ver, eu fiz aqueles 3 gols, depois nós jogamos contra o Vila Nova, jogamos contra o Inhumas, 3. No 4º jogo eu tive uma lesão no tendão e aí foi a gota d'água. Aí a despedida, porque a lesão muito, muito, muito grave. Fiquei até para jogar uma pelada e brincar, fiquei 2 anos me recuperando. Gostou de ser comentarista depois? Melhor profissão do mundo. Comenta o acontecido. Porque antes é só suposições. Né? Difícil é lá dentro, né? Sim. A pior delas, não. Lá dentro, o pior é lá dentro, mas pior que treinador não existe. Não critico mais treinador. O mais difícil é o treinador. Comentarista é o supra-sumo. Porque tu comenta antes é sobre suposições, hipóteses, o time está melhor, está pior e tal, coisa. Aí depois que acaba o jogo, eu faria assim, fazia assado que ganhava o jogo, né? Agora, quando tu tá lá dentro, ou como jogador, ou como treinador, aí é complicado. E treinador é o pior. Função de treinador, você tentou também? Ou ainda Tentei.
fiz um bom trabalho aqui em Santa Catarina, mas não decolei e desisti. Desistiu. Hoje, o que você faz, Sávio? Eu sou vendedor. Sou vendedor de roupas. Já estou há muitos anos nesse ramo de confecção. Sávio, prazer demais falar contigo, meu amigo Sávio. Como eu disse aqui no início, trabalhamos juntos lá na Rádio Imprensa de Anápolis. Fizemos muitas viagens juntos, muitas transmissões juntos. Sávio é uma figura fantástica, uma figura humana maravilhosa. Desejo toda a felicidade, te agradeço pela entrevista. Muito obrigado aí por contar a sua história aqui para a gente. André, eu que agradeço pelas palavras, pelo carinho. E quero aqui mandar um abraço para todo o torcedor e o pessoal que acompanhou essa entrevista, né? De coração, um forte abraço. Eu sempre falo, eu sou catarinense de nascença, mas tenho coração goiano. Gosto muito do estilo de vida do goiano. Então, um abraço a todos os goianos.